Vozes que ouvimos diariamente, vozes que estão, queira você ou não, influenciando a sua vida, ou para o bem ou para o mal. Agora nós precisamos conhecer essas vozes para poder rejeitar ou receber essa ação, essa influência, para que possamos guiar a nossa vida diante do Eterno. E essas vozes estão presentes ao ponto de termos exemplos claros nas Sagradas Escrituras. A primeira voz é a chamada voz interior. Em hebraico é kol penimi. Kol em hebraico é voz. Voz interior, quando você ouve sua própria voz. Essa voz interior. Nós chamamos isso também de solilóquio. Solilóquio. Olha essa palavra aqui. Solilóquio. Solilóquio é quando você fala com você mesmo. Temos um exemplo aqui, o Salmo 25. Salmo 42:5. E o próprio salmista está falando: por que te abates, ó minha alma? É quando você fala com você mesmo. Sabe quando você fala no espelho: Natanael, o que está acontecendo com você? Vamos lá. Essa voz interior chamada consciência é quando você, de uma forma espiritual, no âmbito dos sentimentos, da tua alma, você está falando com você mesmo. Isso, lógico, vai te levar para o lado do bem ou para o lado do mal, porque você tem a liberdade de poder decidir o que você quer. Se você quer o mal, você quer o bem. Yetzer Hara e Yetzer Hatov, um ensinamento milenar, muito antes de qualquer teoria aí que possam inventar contra o livre-arbítrio. Saiba que o livre-arbítrio já existia há milhares de anos, o Yetzer Hara e Yetzer Hatov. Eu tenho vários vídeos falando sobre o Yetzer Hara e Yetzer Hatov. Então eu tenho uma inclinação, só que essa voz dentro de mim vai, de uma forma humana, carnal, me levar a fazer coisas. Faz isso, Natanael. Eu vou decidir fazer isso. E às vezes são decisões malignas. E essa carnalidade, para quem não lembra o que é carnalidade, tem uma lista em Gálatas 5, quando Paulo diz: as obras da carne são... E começa na área sexual, na área dos relacionamentos, na área da idolatria, na área dos vícios, você vai ver. E essas obras malignas, com certeza, não fazem parte do reino de Deus. Então, se eu estou carnal, fora da presença de Deus, normalmente minha consciência não vai apelar e minha voz interior vai me promover, vai me mover e vai trabalhar para que eu possa estar fazendo coisas malignas. Como também, se a consciência, se eu estou ligado ao Eterno, eu mesmo vou falar comigo mesmo: levanta-te, Natanael. Não, você não é disso, vamos lá, larga isso, isso não está... Você sabe que isso não está te fazendo bem? Pois é, eu estou falando comigo mesmo. Essa é a voz interior. Como está essa luta dentro de você? A segunda voz, essa aqui é Kolam Shel Anashim. Kolam Shel Anashim. Está aqui os termos em hebraico. E essa é a voz das pessoas. Voz das pessoas. É a voz ao teu redor, é o mundo ao teu redor. Todas as vozes que você ouve de pessoas opinando, te dando conselho. Tem gente que te promove para alguma coisa, que te insta a fazer alguma coisa. E bem-aventurado você se você tem pessoas ao teu lado que te levam para o bem, que te dão conselhos, como diz a palavra, na multidão de conselhos vem com certeza a vitória diante da guerra, o rei até vence a guerra. Então nós precisamos saber que pessoas são as que falam, nos dão conselho, nos influenciam e estão nos levando para onde? Para o mal ou para o bem? Porque há maus conselhos, há influência maligna. O próprio salmista no Salmo 1 diz assim: ei, filho meu, se os pecadores te atraírem com afagos, se eles estão te seduzindo com palavras, quem sabe alguém me ouve nesta tarde, ou nesse dia, nesta noite, não sei quando você vai estar assistindo, e você está sendo mal influenciado, você está sendo levado para maus caminhos por pessoas malignas. E, como disse, feliz, bem-aventurado é aquele que tem pessoas que lhe dão conselhos bons, que lhe dizem: não faça isso, faz por aqui, olha, vou te dar um conselho. Pessoas que estão sempre deliberando e tratando algum assunto para te levar a um lado de bênção, a um lugar de vitória.
Em 1 Samuel tem um versículo aqui no capítulo 8, versículo 5, de primeiro livro de Samuel, quando o povo começou a falar, quando o povo começou a pedir um rei, não queriam mais a teocracia, a autoridade através de um profeta, e Samuel estava muito triste, e Deus disse, não será triste porque não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Aí veio a monarquia, se estabeleceu a monarquia, porém, presta atenção, o povo decidiu isso, o povo atuou de uma maneira errada. Lembra quando no deserto o povo falava, o povo murmurava, o povo protestava, queriam apedrejar Moisés também? Pois é, temos a voz do povo, e muita gente diz que a voz do povo é a voz de Deus. Cuidado com isso, porque muitas vezes as vozes ao redor de um santo profeta, de um rei ungido ou de alguém que estava na direção do Espírito, foi perturbado porque o povo se uniu de uma forma maligna para opinar. Cuidado com as pessoas que você ouve, tenha cuidado. Cuidado com gente que não tem nada a ver no assunto, não tem compromisso com nada e está influenciando você. Quem você ouve? Então temos aqui a voz de pessoas que estão ao seu lado. Temos o livro de Samuel aqui como exemplo. Korha-Satã, que seria a voz do inimigo. Voz do inimigo. Vou colocar aqui voz de Satanás também. Satanás, para quem não sabe, a palavra Satã, Ha-Satã, que está escrito aqui, Ha-Satã, literalmente significa inimigo. Ha-Satã, ou inimigo. E esse termo Ha-Satã, que não é um nome, mas é uma característica, inimigo, um adjetivo, é atribuído ao próprio Satanás, é colocado para Satanás. Mas qualquer pessoa pode ser Ha-Satã. Você pode ser Satanás, eu posso ser Satanás, eu posso ser inimigo. Quando eu sou opositor, inimigo, eu estou tendo esse adjetivo de Ha-Satã. Agora, de fato, existe, né, o pai da mentira, que é o próprio Satanás, o diabo, como é traduzido no grego, e nós vemos Satanás falando com pessoas, Satanás influenciando pessoas. Vemos no próprio exemplo da tentação de Yeshua, quando ele estava no deserto, guiado pelo Espírito, e Satanás tentou 3 investidas. Eu coloquei aqui Mateus 4:9, diz aqui, porque Satanás, na última investida, diz: ei, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora, ninguém está livre de ouvir a voz de Satanás. Se ele foi tentar a Yeshua lá no deserto, não vai tentar você, não vai falar comigo, não vai nos induzir a coisas malignas. Quanta coisa, quanto dardo inflamado ele joga na mente, joga no coração. E aí começam as ações diabólicas. Normalmente digo, toda pessoa que ouve sua carnalidade na voz interior e pessoas, dá brechas para que Satanás comece a trabalhar. Então, quem você ouve? Se você ouve teu lado maligno e carnal, que isso tem que ser aniquilado a cada dia, e se você ouve pessoas malignas, você vai dar também brecha, espaço para o próprio Satanás trabalhar. E o que vemos hoje em dia em tanto escândalo e tanta coisa maligna, Satanás trabalhando e precisando só de uma brecha para que ele possa trabalhar. Olha só, o inimigo está operando no mundo, trabalha contra a humanidade, não quer que ninguém seja salvo, vai guerrear, vai se levantar. O próprio apóstolo diz claramente que não devemos ignorar os seus ardis, não devemos ignorar suas artimanhas. As armas da nossa milícia não são carnais. E eu digo, quanta gente hoje não sabe combater a Satanás e essa voz satânica que está operando em muitas igrejas ou denominações ou no sistema religioso. Por quê? Porque não há um combater específico de uma armadura colocada na igreja pela fé, segundo Paulo escreveu em Efésios, para guerrear. E estão dando brechas para coisas satânicas, coisas malignas. Essa voz do diabo sempre estará presente, até ele ser julgado e ser condenado, e todos os seus seguidores também. Então nós precisamos ter postura. Paulo diz claramente que as armas da nossa milícia não são carnais. E hoje, quanta gente para ministrar, para pregar o evangelho, está usando armas carnais. Inteligência humana, coaching humano, técnicas humanas, hipnose humana, são obras da carne, ministrações.
humanas estão gerando moveres humanos dentro da igreja. Como fazer a igreja crescer em 12 passos, como fazer com a técnica do discipulado, que na verdade não é nem discipulado, é técnica de ensinos estratégicos, movidos pela ambição e a cobiça das pessoas, tanto de quem ensina como de quem recebe. Técnicas, técnicas, técnicas. E isso não é de Deus. Tudo isso é humanidade e carnalidade. É aí que Satanás está entrando. Então há muita coisa que não é oriunda da palavra, não é oriunda do evangelho do reino, não é oriunda dos céus e muito menos da vontade do coração de Deus. E nós precisamos entender isso. O evangelho é muito mais do que palavreado, o evangelho é muito mais do que sabedoria, o evangelho é muito mais do que conhecimento fútil humano, abundância de palavras. O evangelho é poder de Deus. E esse poder deve ser expresso através da sua santa palavra. Não temos outra fonte a não ser a santa palavra de Deus. Se você ama a palavra, deixe um comentário. Se você é uma pessoa que crê que somente pela palavra nós derrotaremos a Satanás. 3 investidas para Yeshua, e o próprio Senhor falou: está escrito, está escrito, está escrito. Quem está enfrentando uma luta aí com Satanás? Satanás tem falado ao seu coração, deixe um comentário. Nós precisamos orar uns pelos outros. Isso é importantíssimo. Eu estou, respondendo todos esses comentários. Por quê? Porque eu sempre estou ligado. Senão a equipe aqui está respondendo, mas estamos ligados com o que você fala. Fale conosco. Te convidamos também para estudar. Já vamos ver a última voz, que é a principal. Para estudar conosco, Universidade do Reino, ali na descrição do vídeo. Venha conhecer, venha se aprofundar. E você que estará estudando estará cooperando com uma missão sobrenatural. Algo lindo que estamos fazendo numa missão gloriosa e poderosa. E a todos os que vierem estudar conosco na Universidade do Reino online, que temos a plataforma, vão receber grátis um e-book, sabe aquelas PDF, aquelas palavras e PDFs que estavam no Telegram. Nós saímos do Telegram, saímos e trouxemos todo esse e-book que elaboramos para colocá-lo à disposição somente dos alunos que estão conosco online, que cooperam com uma missão. Repito, quem faz e estuda conosco está fazendo essa obra. Tá bom, queridos? Se convidamos. Então temos aqui a voz interior, a voz das pessoas, a voz de Satanás, mas temos Kol HaElohim, Kol HaAdonai, que é a voz de Deus. E temos muitas passagens de se ouviu a voz de Deus, os homens de Deus, o próprio Adão lá no jardim, depois de pecar, ouviu a voz de Deus. Na sequência, muitos homens ouviram a voz de Deus. O próprio Moisés ouviu a voz de Deus. Moisés, o próprio Abraão ouviu a voz de Deus. Tantos homens que ouviram a voz de Deus. O próprio Paulo perseguindo, antes de pregar, perseguindo a igreja, ouviu uma voz do céu que ele falou: Saulo, Saulo. Essa voz precisa falar conosco. Você sabia que essa é a voz? A maneira como ele trouxe a estrutura, né, da sua vontade, do que é o conhecimento de Deus e a vontade dele pela sua voz, é a sua palavra, é a própria palavra de Deus. Só que o Espírito fala em nós. Se alguém já ouviu a voz de Deus no seu coração, deixe o seu comentário, eu quero ouvir a sua experiência. Você já ouviu a voz do Espírito? Porque tem gente que nunca ouviu a voz do Espírito lá dentro, no âmago, numa conexão espiritual, e isso é glorioso. Deus já falou tantas vezes, me perguntou coisas, me fez propostas, me mostrou revelações seríssimas. E tem gente que não acredita mais nisso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Lógico, com base na palavra. Eu não posso escutar nenhuma voz que não seja com base na palavra. Olha, meu servo, Apocalipse não existe, apaga. Não, eu não posso, porque tenho que seguir o que já está escrito. Aquilo que é estrutura, tudo aquilo que é registrado como revelação da palavra já foi escrito. Agora ele fala no meu interior. Deus fala ao nosso coração. E temos um salmo, Salmo 29, 3 ao 9, fala muito sobre Kol HaElohim, a voz do Senhor, a voz do Eterno, a voz de Deus. O que acontece com essa voz? Temos aqui pelo menos 5 características. Rapidinho. Primeiro diz que a voz do Senhor, vou ler aqui o Salmo 29, diz assim, a partir do versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas.
O Deus da glória troveja, sim, sobre muitas águas. O 4 diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro no Líbano. E aí vai falando sobre essa característica. 7, a voz do Senhor separa labaredas de fogo. E diz também: a voz do Senhor faz tremer, faz estremecer o deserto de Kadesh. Olha as características aqui. Sobre as águas. Por que sobre as águas? Porque tudo foi criado das águas. Diz, a terra estava coberta por águas. E o Espírito se movia sobre as águas. Só havia águas. E aí quando começa a criação, preste atenção, começa as ordenanças, haja pela voz do Senhor começa a criar. E disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja firmamento, e disse Deus, separe a terra da água. Tudo começa a sair das águas, inclusive a terra surgiu da água, o próprio Pedro confirma isso. E ele deu ordem aos peixes, aos animais, para serem criados das águas. A terra foi produzindo, mas saiu da água. Tudo foi criado e gerado da água, porque só havia água. Aí começa toda a estrutura da divisão das águas, do firmamento, a terra das águas e toda a criação. Então, a ordenança de Deus é criação. Quando falamos domínio sobre as águas, ou fala sobre as águas, ele está dizendo tudo que foi criado, tudo que foi gerado no universo, na terra, em todo lugar, está sob o domínio da voz do Senhor. A própria palavra diz claramente, diz que o profeta Isaías fala isso, que as estrelas ele as conta e as chama pelo seu nome. Olha só, a glória desse governo sobrenatural de Hashamaim dos céus. Isso é domínio sobre tudo. Também diz, a voz do Senhor é cheia de majestade. Isso é ter um rei. Por isso Paulo diz, Kyrios. Ele é Kyrios em nossa vida. O que é Kyrios? É o Senhor, o seu reinado, porque não adianta somente receber Jesus e falar aleluia, glória a Deus. Eu preciso recebê-lo como rei, como um monarca sobrenatural, um rei que está governando a minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo, Mashiach, está sobre mim e já não estou sujeito mais ao mundo, à carne, nem a Satanás, mas eu estou regido por ele. Gente, isso é realmente ser um servo de Deus que ouve a voz do Senhor. Majestade, domínio. Mas diz, quebra os cedros, né? Os cedros são umas árvores muito fortes, madeira nobre, e quando alguém diz que essa pessoa é um cedro, significa alguém firme, enraizado, duro na queda. Pois é, mas com a voz do Senhor diz que ele despedaça o cedro, ou seja, qualquer coisa firme, enraizada na sua vida, estrutural, de séculos, só com a voz do Senhor desaparece tudo. Então não tente lutar contra o Eterno, não tente bancar o durão, porque ele despedaça os cedros. Toda coisa que seja enraizada na sua geração, é que na minha família era pobre, meu avô, meu bisa, meu pai era pobre, eu sou miserável também, que na minha família é uma praga. Não, querido, pela palavra você já está liberto. Ele despedaça toda a praga enraizada, toda a dureza, toda ação diabólica que resiste ao Eterno se derrete e se despedaça como o cedro do Líbano. Essa é a voz do Senhor. Diz também que ela separa a labareda de fogo. Meu Deus, quem já tentou pegar algo no fogo? Não dá, não dá. Quando você está aí mexendo com fogo, só de olhar e sentir, meu Deus, não dá. Agora preste atenção. O fogo ele é tão potente, tão consumidor, que quando Deus fala, ele se separa. A voz de Deus estava com os ungidos, revestidos de autoridade, que seria os três no meio das labaredas de fogo, mas havia um quarto homem com ele, e estava conversando com ele. Lembra dessa passagem? Nós precisamos entender que esses eram revestidos da autoridade do Eterno. Assim também diz que faz estremecer o deserto, nós falamos Kadesh, mas é Kadesh. O deserto de Kadesh é um deserto muito seco. E o que aconteceu no deserto de Kadesh? Para quem não lembra, em Números, diz, se não me engano, em Números 13, é isso mesmo? Em Números 13 diz que eles enviaram espias, Moisés enviou espias e voltaram e estavam no deserto de Kadesh. Kadesh é o mesmo termo, a mesma raiz usada para Kadosh. Kadosh, Kiddush, Kadesh.
Kadosh é separado, que significa algo santo. Kiddush é consagrado, algo consagrado. Quando você pega pão e vinho, isso não é Santa Ceia, isso é Kiddush em hebraico. Você faz um Kiddush todo mês. Tem um estudo sobre o Kiddush, sobre a famosa Santa Ceia, que é pão e vinho, certo? E temos também o Kadesh. Kadesh significa algo sagrado, algo sagrado. Então, o deserto sagrado foi o lugar de murmuração. E Deus bradou ali e lhes deu promessa que haveria uma terra prometida, porém os rebeldes seriam tirados fora. Então, no deserto ele nos faz estremecer, onde às vezes você está na luta, na prova, mas ele te mostra que ele vai te levar a uma terra prometida. Creia nisso. Então, olha só o que faz a voz do Senhor. Leia o Salmo 29 e você vai aprender riquezas gloriosas. E precisamos estudar a palavra nesse sentido. Estamos começando a aprofundar, porque há muito mais. Repito, venha estudar conosco, venha crescer a graça e estaremos sempre trazendo glória, virtude e poder através da palavra. Que o Eterno te abençoe e ouça a voz do Senhor.